Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e hoje vamos falar da colonização espanhola, América Espanhola no canal hoje. Bom, gente, para a gente falar da América Espanhola, primeiro vamos lembrar aquela nossa aulinha de pré-colombianos e a conquista da América. A gente parou mais ou menos por ali, né? A conquista da América, feito pelos adelantados. Tem o Pizarro lá que conquistou os Incas na década de 1530 e tem na década de 1520, um pouco antes, tem o Cortés, o Hernán Cortés que conquistou lá os astecas. Bom, aí quando o rei da Espanha percebeu que tinha ouro e prata na jogada, aí então ele resolveu organizar de fato essa colonização, efetivamente. Então nós vamos continuar a partir daí. E aí surgem dois órgãos administrativos para organizar essa colonização. Então você tem, primeiro, você tem o Conselho das Índias, que na verdade surge em segundo lugar, o Conselho das Índias, mas antes você já tinha a Casa de Contratação. Então, ó, dois órgãos administrativos: Casa de Contratação e Conselho das Índias. O que fazia a Casa de Contratação? Organizava a parte econômica. Então surgiu inclusive primeiro a parte econômica, para depois ter a parte política, Conselho das Índias. Vamos falar do Conselho das Índias. Olha lá, ó. Conselho das Índias, então, é assim, são as decisões políticas, administrativas, em relação às Índias. Os espanhóis chamavam a América, então, de as Índias. E o rei é o centro. Então, o rei é o que comanda, é o que determina as vontades do Conselho das Índias. Aonde é a sede do Conselho das Índias? Aonde o rei está. Então, se o rei está em Madrid, a sede é em Madrid. Então, toda aquela decisão de dividir politicamente as colônias, né? Surge então todo um mapa de divisão. Então, é o Conselho das Índias que toma essa medida. Então, eles vão dividir, atenção, aprenda aí, eles vão dividir a América Espanhola em dois tipos de divisão. Ah, lembra? Portugal dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Ah, então, viu? E como que a Espanha dividiu os seus domínios? Ela dividiu, atenção, em vice-reinados e capitanias gerais. Vice-reinados e capitanias gerais. Ó, o vice-reinado, você mandava para lá um vice-rei, já é uma pessoa mais nobre. O foco aí são regiões já pacificadas e bem dominadas pelos espanhóis. Agora, tem as capitanias gerais. As capitanias gerais são lugares onde há algum tipo de guerra ainda, algum tipo de necessidade de violência para a conquista, uma violência mais militar. Você lembra? A última cidade dos astecas, dos maias, foi conquistada no século XVII. Eu contei isso para você no vídeo sobre os pré-colombianos. Então, ali você forma uma capitania geral, porque lá vai lá um capitão, é um militar, capitania geral. Beleza? Então, tem esse mapa aí que você está vendo, esse mapa que eu estou colocando aí, é a divisão, como que ficou. Após séculos de colonização, esse mapa foi gerado. Essa divisão em vice-reinados e capitanias gerais. Certamente, o vice-reinado mais importante é o México atual, que era o vice-reinado da Nova Espanha. Aqui na América do Sul, você tem o vice-reinado do Peru, que controlava a prata, a circulação da prata. Inclusive, onde é Bolívia hoje, Potosí, você tem lá uma montanha de ouro lá em cima dos Andes. Tem toda aquela coisa de levar a prata para o Oceano Atlântico, não para o Pacífico. Então você tem uma outra região que vai surgindo, e ela é colocada no mapa no século XVIII, que é o vice-reinado do Rio da Prata. Ó, Rio da Prata. E aí então separado, o vice-reinado do Rio da Prata surge no século XVIII, separado do vice-reinado do Peru, onde de fato tem ali os metais preciosos. Então esses são os dois mais importantes que surgem, e você viu no mapa aí as divisões todas. Então em vice-reinados e capitanias gerais. Beleza. Então isto é mais ou menos o que rola com o Conselho das Índias. Beleza? Mas e a casa de contratação? Bom, ela já está inserida na questão econômica. Então, a questão econômica, a Espanha vai criar um sistema rígido, realmente é o mercantilismo elevado à milésima potência. Se Portugal, por exemplo, aceitou fazer negociações com a Holanda, por exemplo, lembra?
para fazer a comercialização do açúcar, a Espanha não. A Espanha criou um sistema econômico chamado portos únicos. Tudo que era mercadoria que vinha para a América ou chegava da América tinha que ser no porto de Sevilha. Depois foi Cádiz. Ali era a sede da casa de contratação. E havia 3 portos que eram aqueles também oficiais, onde entravam ou saíam mercadorias da América espanhola. Havia um lá no México, não é? De Veracruz, o de Porto Belo, na América Central, e do Cartagena, aqui onde é a Venezuela atualmente. Então é um sistema de portos únicos. Embora a gente possa destacar que o chamado contrabando tem até em algum momento predominado, mas oficialmente era esse mercantilismo, esse rígido, realmente, de fato, por parte da Espanha, esse pacto colonial rígido. Então, sistema de portos únicos foi desenvolvido pela coroa espanhola por meio da casa de contratação. Bom, a partir desta organização vai surgir uma sociedade. Vamos aprender um pouco sobre a sociedade da América Espanhola. Bom, os vice-reis, né, os capitães gerais, os caras que vinham para formar os tribunais, as audiências, as decisões jurídicas. Então, esse pessoal era chamado de chapetones. Então, os chapetones eram a elite colonial mesmo. Eles eram os espanhóis que vinham aqui administrar. Beleza? Bom, mas esse pessoal tinha filhos aqui na América, há descendentes de espanhóis que nascem na América Espanhola. Esse pessoal é chamado de os crioulos. E aí os crioulos vão morando aqui na América. São espanhóis, são brancos, não são descendentes de indígenas. Só que eles vão se fixando aqui na América e vão passando, gente, os séculos. A colonização ela vai do século XV ao XIX, são muitos séculos. Então você tem toda uma família tradicional, ou muitas famílias tradicionais em cada uma dessas regiões, de pessoas brancas, de pessoas descendentes dos espanhóis. Então são os chamados crioulos. E os crioulos, eles só podem, atenção, não podem ter acesso ao vice-reinado, à capitania geral, não são o vice-rei, o capitão geral, isso é reservado para os chapetones, não são lá os chefes dos tribunais, das audiências. Mas os crioulos podem participar do governo local, o governo municipal. Aqui na América Portuguesa a gente chama de câmaras municipais. Lá na América Espanhola a gente vai chamar de cabildos. Os cabildos, ali sim, no governo local, no governo da municipalidade, há o destaque para os crioulos. Então eles vão criando raiz aqui na América, vão se fixando aqui na América e vão participando do governo local, embora não tenham acesso ao governo geral, certo? Vai fazendo sempre essa comparação com a América Portuguesa para ir gravando os nomes. Então, perfeito. Então você tem toda essa estrutura social que está encravada na América Espanhola, sem considerar que após os chapetones e os crioulos, você vai ter uma camada de mestiços, certo? E tem a base da pirâmide social. Vamos falar agora, é muito importante essa questão econômica, social e política, que é a base da pirâmide social da América Espanhola, que é o trabalho do indígena, principalmente, e também tem o tráfico negreiro, o africano. O negro vem também para ser escravo. E a gente vai falar um pouco disso. Primeiro, do trabalho indígena. Há um predomínio na América Espanhola do trabalho indígena. Veja só. Eu já havia contado para vocês. Então, o foco não é a mineração? É a mineração, não é? Então, o trabalho indígena vai ser inserido aí. Eu tinha contado para vocês, por exemplo, que lá entre os incas havia aquele costume de pagar os impostos prestando serviços à comunidade. Não é? Um pedaço do ano você, Inca, trabalhava numa obra pública, construindo estradas, templos e etc. Bom, o espanhol, ele manteve essa tradição, ele só ressignificou. Isso vai ser chamado de mita. Então, alguns meses do ano, aquele curaca, o chefe, né, vamos dizer assim, o cacique, o líder comunitário, esse curaca, ele vai sortear algumas pessoas daquele grupo familiar que vai então se deslocar ao trabalho para o rei da Espanha. Esse trabalho normalmente é o trabalho nas minas. Ele vai lá a Potosí, vai participar, vai até receber um pouco, um dinheiro e um sustento quase insignificante, mas recebe.
E aí vai enfrentar duras condições de trabalho. Isso vai gerar, de fato, a morte. Né? Isto também está inserido, né? Esses trabalhos, por exemplo, na mineração, onde há produtos químicos envolvidos o mercúrio. Então isso matou, assim, isso contribui tremendamente para o genocídio indígena. Entretanto, então, como é um trabalho apenas por alguns meses, a pessoa até recebe alguma coisa, insignificante, mas recebe, e depois ele pode voltar, se sobreviver, à sua comunidade, isso não é chamado de trabalho escravo. Então os caras chamam isso de trabalho compulsório. Então a mita é um trabalho compulsório, principalmente na mineração, certo? Mas também há um outro tipo de trabalho, compulsório inclusive, que eu quero contar para você. Olha só, o território indígena vai ser ocupado agora pelo espanhol. Então, o indígena nem tem muita noção em relação à propriedade privada da terra. De repente chega um espanhol ali e ele vai ser o novo proprietário daquele espaço geográfico, certo? Bom, aí qual é a jogada do espanhol? Ele fala assim: ó, indígena, você continua na sua organização societária como está, entretanto, veja só, primeiro, olha só, ó, agora eu vou conversar, o próprio espanhol, ele vai fazer um acordo com o cacique, né, o chefe dos indígenas, em que seja é, levado por alguns momentos do ano, alguns como mão de obra, não é? Seja encomendado, o espanhol encomenda do cacique que alguns indígenas vão trabalhar na produção agrícola ou em algum tipo de trabalho ordenado pelo espanhol. Então, como o espanhol vai lá e faz esse acordo com o cacique, né, de ter uma mão de obra gratuita em sua plantação ou alguma coisa em termos de trabalho que interessa a esse espanhol, essa mão de obra barata ou gratuita fornecida pelos indígenas ao espanhol, né, esses caras são encomendados. E aí o cara espanhol é chamado de encomendeiro. Então isso é chamado de encomienda. E o espanhol ainda tem a cara de pau de dizer que ele vai pagar esse trabalho do indígena, mas ele vai pagar com a catequização, não é? Ele vai fazer a catequização, que é outra situação que está envolvida nesse processo, né? Os indígenas vão então ser convertidos à fé católica. E aí o indígena convertido à fé católica, ele então vai estar pacífico em relação ao espanhol e aí vai haver essa ressignificação da sociedade. Né? Os indígenas, obviamente, que não aceitam a conversão à fé católica, eles acabam então sendo dizimados. Aí os europeus chamam isso de guerra justa e eliminam esses que não se adaptam a isso. Agora, aos que se adaptam a esse ajuste, né? O pajé, o cacique, né? O curaca, se a gente pensar no Peru, ele acaba se ajeitando com os espanhóis e acaba reorganizando a sociedade nesse sentido. Então aí que aparece a encomenda. Principalmente no trabalho agrícola. Você poderia, a grosso modo, comparar esse tipo de trabalho compulsório que a gente chama de encomenda com aquela corvéia medieval lá. Beleza, entendido isso, a gente pode até falar que há mais alguns tipos de trabalho que vão surgindo na América Espanhola. Por exemplo, você pega no vice-reinado do Rio da Prata, ele vai ter uma função mais ligada ao plantio do trigo, à agropecuária. Então, a agropecuária utiliza a mão de obra do indígena. Ele vai ser o indígena ou o mestiço, o peão da estância. Então surgem aquelas fazendas aqui onde é a Argentina hoje, Uruguai hoje, Paraguai hoje, que são as estâncias. E aí você tem a peonagem. Esse cara aqui ele é um agregado ao senhor da fazenda. É um mestiço ou um indígena. É o sistema da peonagem. Um dia esse vaqueiro espera que o senhor lhe dê algum pedaço de terra próprio em troca da fidelidade. Ó, para você não perder nada no vestibular em termos de produtos que são exportados pela América Espanhola, deixa eu então focar e dizer aqui para vocês os principais. Olha só, criação de gado, então os produtos da agropecuária, não é? Vamos pensar no couro,
não é? Na carne, a carne charqueada tem um mercado interno, né? Produção de trigo, etc. Então você tem a agropecuária, a criação de gado. Aí você então, tem os metais preciosos, certo? Os metais preciosos. E aí tem a cana-de-açúcar. Ah, a cana-de-açúcar, ela fica localizada na região climática onde a cana pode ser cultivada. É a América Central. E na América Central se colocam as plantations. Então você tem o sistema do latifúndio e do tráfico negreiro para a América Central espanhola, para a produção. Então ali não é o trabalho indígena que predomina, é o trabalho do tráfico negreiro. O negro vai ser utilizado em todas as Américas espanholas, certo? Entretanto, ele predomina na produção da plantation da cana-de-açúcar na América Central. Isso, inclusive, vai fazer uma mudança propriamente étnica até nas populações da América Central. Você pode observar isso claramente. Muito bem, então a cana-de-açúcar. Tem outra coisa que é o anil. O anil também é produzido aqui na América do Sul. É aquele negócio do índigo, é uma planta que vai dar, você extrai um tingimento cor anil, para colocar principalmente nas roupas. Isso era muito valioso, realmente. Então você tem o anil, você tem o cacau, né? O cacau também é muito importante na exportação. Aí você tem o tabaco e também você tem o algodão. Então esses são os produtos principais de exportação da América Espanhola. Gente, eu vou parar por aqui a explicação da América Espanhola, porque se eu fosse continuar, eu ia ter que contar para você como vai ser o processo de independência. Mas isso vai ser uma outra aula, beleza? Valeu, obrigado por assistir até agora esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, parça. E tamo junto.